não há como falar de fronteira, né, sem apreender uma natureza que se basta a ela mesma. Porque se a gente falar de fronteira do ponto de vista de uma natureza que tem carência de alguma coisa além da fronteira, a fronteira vira um abismo, uma ameaça, um horizonte de morte, de decadência, né? A fronteira ela pode ser uma coisa extremamente ameaçadora, né? Do ponto de vista de um povo que vai enfrentar outro povo, né? Pode ser a morte desse povo, né? Do ponto de vista de uma vida que vai experimentar outra vida, né? Como assim eu não vou misturar? Eu lembro sempre, se diz muito uma coisa que eu acho bizarra e engraçada ao mesmo tempo, Freud dizendo que renunciava a ler Nietzsche porque senão ele não faria a sua obra. É um negócio incrível, que medo ele tinha da fronteira com Nietzsche, né? Porque Nietzsche é uma fronteira extremamente perigosa, evidentemente, perigosa, mas sedutora e enriquecedora, né? Então essa visão moralista que a gente tem em relação à vida é a mesma visão moralista que a gente tem em relação à fronteira. A fronteira ela pode nos pôr em contato com o mal ou com o bem. A fronteira pode nos pôr em contato com a verdade ou com a enganação, né? A fronteira pode nos pôr em contato com aquilo que é justo, que produz uma certa justiça, né? ou com aquilo que nos prejudica, né? Que faz com que a gente sinta como uma injustiça e um sentimento de reparação. Até hoje a gente vê nos negros e nos índios um sentimento de reparação. Sim, claro. Que é extremamente reativo, né? E a gente diz, essa questão das cotas é uma questão, né, muito complexa e ao mesmo tempo vista de modo extremamente simplista, né? Tanto dos que defendem quanto dos que estão contra a cota. Então, eu acho que o problema central está, se é que existe centro, né? O essencial, o interessante, o mais urgente é o entendimento de uma zona de comunidade. Eu acho que há um ser comum que é sempre confundido com o público, com o universal, com o coletivo. A gente mistifica o coletivo, mistifica o público, mistifica o universal, né? O universal é o lugar de uma desqualificação da própria vida e da natureza, porque não existe universal. O universal é uma ficção, né? Então você necessariamente desqualifica a hora que se busca o universal. Em nome do quê? Em nome de contemplar as partes que são todas bem medidas por esse universal, né? Uma vez que as partes sozinhas entrariam em briga, em confronto, se aniquilariam, né? Então o universal seria uma espécie de salvador. Assim, o horizonte comum é visto dessa maneira. E a fronteira, enquanto horizonte comum, é falsificada dessa maneira, né? Eu vejo com muito humor e com muita diversão uma coisa que se diz sempre. As ONGs, o terceiro setor, que se tornou dominante nas nossas sociedades, nas nossas formações sociais, buscam sempre a inclusão. É uma coisa bizarra essa coisa da inclusão. Porque o poder nunca quis excluir, só o poder estúpido quer excluir. O poder é estúpido, evidentemente. Sim. Ele nunca vai deixar de ser estúpido. Mas o mais estúpido ainda seria aquele que buscaria aniquilar-se a si mesmo, querendo excluir o outro. O poder só exclui por absoluta impossibilidade de incluir, porque se incluir certas forças, ele mesmo se destrói. Aí ok. Mas no geral ele quer incluir, ele quer seduzir. O poder age por sedução. Então, essa coisa de a gente imaginar que no horizonte afirmativo da vida, numa multiplicidade diferenciada, né, a inclusão é uma das últimas palavras, né, é realmente bizarro, né, porque a inclusão, ele dizia duas coisas interessantes aqui a pouco, né? O risco de um índio virar pedinte ou então, sei lá, entrar em degradação, né? Ser assimilado pela miséria necessária que o capital projeta, quanto
mas aí você não chamava de risco, você chamava de uma outra atitude que era uma atitude já de altivez em relação ao que vem e você até se agrega, você, digamos assim, conquista. Apropriação mesmo. Agora haveria talvez aí um diferencial que seria esse que se apropria com o sentido de que ele tem uma identidade. Ele pode se defender porque ele tem uma identidade. E isso é o que há de pior nos movimentos. É o que há de pior, buscar a identidade do movimento, a identidade do movimento gay, a identidade do movimento negro, a identidade feminista, a identidade retifica totalmente. Né? O que eu dizia há pouco a você assim, em relação ao sionismo judaico. Né? Eles falam explicitamente que o pior risco que eles correm é a assimilação. E olha, mas esses índios, a imagem dizia isso, né? Essa aproximação, essa imagem que a gente viu do cara chegando no barco, homem branco, loiro, de olhos azuis, e o índio pelado, com uma bacia na mão. Roxo. Totalmente, agora. Dois mundos distintos. Agora, esse ano, né? Então é a velha visão, entendeu? É a velha visão. Não adianta nada a gente declarar a intenção que a gente é a favor das multiplicidades, a favor das diferenças, a favor de não sei o quê, e a gente não consegue sustentar isso com a nossa vida. A gente não suporta certas ideias. Né? Nietzsche diz, você pode explicar 1000 vezes que uma mentira é uma mentira, mas o cara diz, legal, reconheci 1000 vezes que a mentira é uma mentira, mas aí no momento seguinte está repetindo a mentira. Por quê? Porque não suporta aquela verdade dele. Não tem corpo para isso. Então tem que fazer a lição de casa, isso é fundamental. Esse combate é fundamental. E para mim a primeira lição de casa é não confundir o universal com o comum. Esse ponto é essencial. A gente só consegue ver a fronteira de modo realmente transparente, de modo realmente virtual e necessário, quando a fronteira ela se torna o próprio ser do comum. Esse comum é uma singularidade desse encontro. Ele é ao mesmo tempo comum a todas as diferenças que estão nesse encontro, e é o princípio da singularização de cada diferença. Ou seja, não há oposição entre comum e singular. Ao contrário. Né? Um é combustível do outro. Isso é essencial. Já no caso do universal e do particular, não. O universal ele se opõe ao particular, que por sua vez, ou melhor, desqualifica o particular como devendo obedecer ao universal. Né? E o particular acha que pode transgredir o universal. Né? Ou então se submeter ao universal. Sempre uma visão dicotômica. Né? O comum e o singular, não, isso é absolutamente distinto. Aliás, é por isso que é dispensável o Estado e a lei. Não precisa de lei, de Deus e do Estado. Desde que você apreenda o comum, e aí sim é a mais alta zona, o mais alto princípio de singularização, porque é no comum que começa o singular. Né? O que é o comum? No fundo, o comum é o único sim. O único sim, a única afirmação. É aquilo que se diz de qualquer diferença. O que uma diferença tem em comum com a outra? O sim. Só tem esse. Não existe nenhum outro mesmo. É esse o único ponto de vista que pode apreender todos os outros pontos de vista. Então, é chegar nesse ponto onde a afirmação é capaz de afirmar imediatamente toda a diferença enquanto diferença. E não enquanto uma diferença meia boca. Aí não está afirmando nada. Ou afirma a diferença mesmo, é algo inteiro, ou não se põe em jogo novamente, não retorna, não entra na roda do eterno retorno, não há como retornar. Né? Então esse horizonte afirmativo é fundamental. Agora, por que a gente apreende então a fronteira como ameaçadora? Né? Em primeiro lugar, porque nós, de alguma maneira, nos encontramos separados da nossa capacidade de acontecer, da nossa capacidade de viver, da nossa capacidade de se misturar, da nossa capacidade de encontrar. Então, e como é que a gente se separa da capacidade de acontecer? Quando aquilo que nos acontece vira um estado de corpo, de desejo ou de pensamento que se põe no lugar do acontecimento. Aquilo que nos acontece, que é um efeito, um encontro, vira essência em nós. E impede um vivido que se põe como um estado no lugar do próprio acontecer. Aí você congelou o real. Mesmo que o real seja fluxo, você sempre intermedia o fluxo com essa forma do estado de corpo, do pensamento e do desejo. Aquilo que o Nietzsche chama de marca no lugar da excitação, né, que é o princípio do ressentimento.